E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos assuntos da terceira unidade. Nós já compreendemos um pouco sobre as camadas da atmosfera e sobre a sua importância. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos que falaram um pouco sobre a questão entre tempo e clima. Qual a importância de compreendermos os climas, o tempo e os climas de um determinado ambiente? Aqui no nosso módulo, ele vai nos dizer, aqui na página 366 do módulo da terceira unidade, que tempo é a condição física da atmosfera de um local de um determinado momento. E clima é definido com base no estudo da média de sucessões dos tipos de tempo de um determinado lugar. Então, podemos dizer que para a gente determinar o clima de um determinado ambiente, precisamos compreender como é que está a temperatura daquele determinado local. As pessoas que são responsáveis por fazer essa questão de medição de tempo e clima são os meteorologistas. São eles que, através de estudo, que não são só por ideias ou por visões, eles tiveram todo um conhecimento, todo um preparo, irão nos dizer e nos informar em porcentagens, vamos dizer que 80% a 90%, afirmando como será o clima daquele determinado ambiente e a temperatura também. Isso pode acontecer uma variação? Claro, porque as coisas às vezes mudam com o passar dos tempos. Determinado local, talvez hoje a previsão era para que fosse calor e começa a chegar uma frente fria, a presença de chuvas. Isso pode ser muito oscilante, depende do dia, pode variar. E nem tudo a gente pode determinar com certeza. A ciência que é responsável por estudar as condições climáticas, nós denominamos elas de meteorologia. Geralmente, quando a gente vê na televisão a previsão do tempo, eles conseguem dizer a temperatura máxima e mínima daquele dia e também às vezes conseguem falar também das marés, como é que a maré está alta e as marés estão altas. O clima, ele pode variar de um determinado local. Em Salvador mesmo, a gente pode dizer que é uma região de climas quentes. Em um dia solar normal, em uma região com alta concentração de plantas, a gente tem uma alta concentração de umidades. Apesar de estar fazendo sol nesse determinado ambiente, eu não posso dizer que a sensação térmica daquele local é a mesma sensação de um local que não tenha nenhuma concentração de plantas. Por quê? Porque a umidade de um local onde tem concentração de plantas é muito maior do que um local onde não tem. Então, o clima e a temperatura daquele determinado ambiente, ele pode sim variar. Não é variar dizer que está totalmente diferente com aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, e sim variar pelo fato de modificações que ocorreram. Outros fatores que determinam muitas questões climáticas são as massas de ar. As massas de ar elas podem ser polares, tropicais e equatoriais. Cada uma tem uma respectiva parte para se deslocar e acontecer. Cada uma em seus fenômenos climáticos, que são coisas que acontecem naturalmente na nossa atmosfera, que tem coisas que acontecem no verão, tem coisas que acontecem no inverno, tem coisas que acontecem no outono, e assim sucessivamente. São variações que vão acontecendo. Quando a gente fala de temperatura, a gente lembra um pouco de radiação solar, porque a gente sabe que a nossa Terra ela recebe a radiação solar que ilumina o nosso dia, e durante a noite a gente não consegue ter tanta essa iluminação que a noite fica mais escura. Mas, gente, em toda essa questão de radiação solar, a gente precisa parar para pensar que ações humanas cada vez mais têm destruído a nossa proteção para o alto índice de raios ultravioletas, com poluições, com queimadas. E futuramente, se a gente não parar para repensar sobre essas questões, nós iremos sofrer grandemente em nossa sociedade por causa de ações provocadas pelo próprio ser humano. Eu não sei se vocês já ouviram falar que quando a gente fala de questões climáticas, quando a gente começa a ter um clima frio, nas regiões mais baixas do polo, região sul e sudeste, a gente começa a ver as questões de precipitação, que são o processo pelo qual na água chega à atmosfera e retorna em forma de chuva, como granizos, como aquelas pedrinhas de gelo, que às vezes pode provocar até alguns danos, mas isso ocorre devido à alta concentração de presença de climas frios, de massas frias naquele determinado local. E a gente também não pode esquecer de falar das geadas, que é quando a temperatura atinge o seu ponto zero que começa a acontecer, que é como se fosse uma nuvenzinha que cobre as coisas de gelo, porque a alta concentração de frieza naquele determinado ambiente faz essa alta presença de concentrações de climas frios. Nossa aula de hoje fica por aqui. Na nossa próxima aula nós iremos compreender um pouquinho mais sobre os climas presentes no território brasileiro. Tchau, um bom dia e faça a atividade que se encontra no nosso site.